outubro. Vamos seguindo com mais informações agora. Vamos trazer informações sobre a Polícia Rodoviária Federal, né? Um balanço da Polícia Rodoviária Federal durante a atuação na Expo Ijuí Fenadi. Nós tivemos aí, então, de 11 a 20 de outubro, encerrado no último domingo, a Expo Ijuí. E a Polícia Rodoviária Federal sempre realiza esse trabalho, as ações especiais e as barragens da BR-285. Nós conversamos já com o André Peringer no início da feira, lá no parque, falando sobre as ações que seriam realizadas. E agora ele está na linha conosco para destacar as principais ações que foram possíveis ser realizadas. Qual a avaliação, qual a leitura que pode fazer aí dos trabalhos que a PRF realizou através da 10ª Delegacia junto à Expo Ijuí neste período? André Peringer, boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde aí, ouvintes da Rádio Repórter. É uma satisfação para a gente poder estar falando com vocês aí, né? E a Polícia Rodoviária Federal, então, de 11 a 20 de outubro, fez uma operação especial, como tu mesmo já destacaste, né? De fiscalização, sinalização e orientação de trânsito, né? Na entrada do Parque de Exposições Vanderlei Burman, por ocasião da Expo Ijuí Fenadi. Dos nossos resultados operacionais, Almir, que a gente pode destacar, foram que nós fiscalizamos 535 veículos, 590 pessoas e realizamos 359 testes de etilômetro, né? Tivemos como resultados aí 9 carteiras de habilitação de condutores recolhidas, 28 CRVs, né, o documento do veículo para a regularização de veículos com irregularidades. Tivemos 12 veículos removidos por não licenciamento ou por estarem com alguma infração que caracteriza a remoção do veículo. E foram lavrados 150 autos de infração de trânsito, os quais a gente destaca assim, que são aqueles que a gente, né, tem mais preocupação, né, em relação à questão de acidentalidade, né, e de perigo, né, quando presente num acidente, né. Então foram 11 condutores flagrados sob efeito de álcool, 26 condutores ou passageiros que não estavam utilizando o cinto de segurança e 5 crianças sendo transportadas fora do dispositivo de retenção correto, né, que a gente chama de cadeirinha ou bebê conforto, enfim, crianças que estavam soltas dentro do veículo, né. Tivemos também um condutor preso por embriaguez no dia 12, na noite do dia 12, né, aquele que ultrapassou o 034 foi apresentado na delegacia de polícia. A gente pode, assim, dizer que foi um balanço positivo, Zalmir, porque não tivemos nenhum acidente ou incidente relacionado com a feira. Então foram questões de trânsito, né, mas incidentes ou acidentes, não registramos nenhum relacionado à feira, e isso é muito positivo. E também durante o dia 18 e 19 de outubro, além de toda essa operação da Expo Ijuí, né, que envolveu 41 policiais se revezando nesses 10 dias de feira, 41 policiais se revezaram, ainda tivemos a escolta aí do nosso vice-presidente, General Mourão, também juntamente com a Brigada Militar, né, desde o aeroporto de Santo Ângelo até aí o Parque de Exposições, e alguns locais aqui em Ijuí, depois no seu retorno até o aeroporto de Santo Ângelo. Então tudo isso foi desempenhado aí pela Polícia Rodoviária Federal nesses dias aí, Zalmir. Sim. Bom, nesse aspecto, nesse balanço que você detalhou, Peringer, se considerar aí a edição anterior da feira, como é que pode avaliar em termos, houve aumento, enfim, dessas irregularidades que ocorreram em termos de trabalhos aí da PRF nesse local? Na verdade, a gente, né, busca conscientizar, né, Zalmir? A gente conversou aí sobre o nosso uso, né, a nossa fiscalização, como tu mesmo ressaltou no início, né? Nós conversamos e viemos alertando, né? É muito importante a gente, assim, também a presença da polícia o tempo todo lá, né? Então Sim. A gente já está no parque quando as pessoas chegam, né? Então as pessoas já deduzem que nós estaremos na saída também do parque. Um que outro condutor, uma que outra pessoa acaba abusando, acaba tentando daqui um pouco a sorte, né? Que a polícia não vai estar atenta ali para fazer a fiscalização, né, para evitar esses abusos, mas no modo geral, assim, em relação a anos anteriores, a gente vem assim acompanhando que vem havindo um decréscimo em relação a essas infrações mais graves, né, e isso é muito importante, significa que o trabalho nosso, né, de estar presente ali, mais a conscientização dos condutores, a gente pode somar, chegando no fato de que não tivemos nenhum acidente ou incidente relacionado à feira, né, então isso é muito importante.
E isso é muito salutar, e ao longo dos anos a gente vem observando uma mudança, né, pequena, mas uma mudança significativa em relação à mudança de comportamento. A gente vê assim, por exemplo, na saída, a gente acompanha em geral assim as esposas, né, que não beberam dirigindo, o pessoal utilizando meios alternativos como esses transportes por aplicativo, utilizando o táxi, utilizando o ônibus, assim, e em geral até com muitos condutores mostrando assim, insatisfação em se submeter ao teste de etilômetro, né, diz, não, seu guarda, não, seu policial, eu me preocupei e não bebi durante o tempo que estava na feira. Então isso tudo, né, apesar de um ou outro ainda que é insensível, que não consegue compreender a dimensão, né, da importância, né, que tem isso, a gente vê assim até inclusive alguns condutores se submetendo ao teste com satisfação aí, que se cuidaram e que estavam preparados para levar suas famílias ou seus amigos, os queridos, de volta para casa. Até esse ponto chama atenção, né, Peringe, porque nesse relatório aí são 359 testes de quilômetro e foram 12, na verdade, que ocorreram, 12 casos confirmados, né, 12 positivos nesse sentido aí. Na verdade, esse que foi preso, ele também foi autuado dentro de alcoolemia, então na verdade foram 11 condutores, né. 11, então é um universo bem até reduzido, assim, bem interessante, assim, a gente vê que ao longo do tempo está havendo uma mudança, né, em relação a esse comportamento aí, Zomir. Muito bem. Bom, nesse sentido ainda, o que mais chama a atenção da polícia durante esse trabalho realizado e quais são as principais, digamos que, ações dos condutores neste momento que mais chama a atenção em termos de preocupação ainda com relação aí aos cuidados no trânsito? O que chama atenção, assim, que principalmente, né, a Expo, ela se situa ali às margens, então, da 285, né, e tivemos, então, alguns momentos, principalmente no sábado à tarde, né, às vésperas do show do Alok, né, então a gente teve um movimento muito grande de pessoas se direcionando aí ao mesmo tempo para o parque de exposições. Então isso tudo demandava o quê? A atenção dos condutores, né, para evitar aquela colisão traseira, né, que fica aquele vai e para na fila, né. Então, e demandava também uma atenção, né, um cuidado dos nossos colegas ali que estavam fazendo orientação de trânsito para dar a maior fluidez possível, né, para que esse pessoal pudesse ingressar no parque e pudesse chegar em segurança. Então, na verdade, foram esses momentos, assim, principalmente, era principalmente nos dias úteis, né, ao fim da tarde, que o pessoal podia se deslocar depois do trabalho para a feira, né, e principalmente aí nas noites em que tiveram os grandes shows nacionais. Então, mas principalmente ressaltamos no sábado à tarde aí do dia 19, que foi o show aí do Alok, então realmente teve um movimento muito grande, né, então, que é aquilo que a gente falava, né, a feira, a Expo e Juí, a gente começa, né, a feira desde a hora que a gente sai de casa, né, principalmente os condutores aqui da região e aqui de Juí, né, que eles tenham cuidado e atenção, que muitas vezes não vai ser naquele momento que ele quer, que ele vai conseguir acessar o parque, né, mas num momento mais oportuno, né, porque outras pessoas também querem ir ao parque, outras pessoas também querem curtir a Expo e Juí, e aí então tinha que ter esse cuidado maior aí, principalmente nos momentos de maior fluxo. Bom, falando ainda em termos de movimento, Peringe, nas edições anteriores sempre se tem um grande movimento da feira, como nesse ano, como você citou também, nesses dias. Dá para se considerar e comparar também o movimento de edições anteriores com este, até os próprios motoristas aí da empresa que faz transporte coletivo, Engenharia de Transportes, colocava durante a feira que este ano houve uma redução em número de pessoas que usaram esse transporte. Em termos de condutores de veículos, se tem também este comparativo, uma leitura de anos anteriores com o que ocorreu neste ano, com o movimento de carros aí, com acesso ao parque? A gente não tem assim uma mensuração, né, Zomir? A gente não tem como computar a quantidade de veículos que ingressaram ou que circularam ali em relação ao parque. A gente, né, também esteve alguns dias lá e os outros colegas nossos também se revezaram lá e fizeram essa orientação de trânsito, enfim, esse policiamento de fiscalização, né, e o pessoal mais ou menos nos relatou que está mais ou menos em linha, assim, o que foi em relação ao ano passado. Se a redução foi uma redução sutil, né, que não foi sentido, assim, até porque os momentos em que aconteceram aí os fluxos maiores, em geral, foram os que aconteceram ano passado, né. Então também algo que pode ter, digamos que assim, diminuído um pouquinho, talvez, foi o fato de que o dia 12 e o dia 19, que são feriados, né, dia 12, Nossa Senhora Aparecida, 19, dia do município, caíram concomitantemente num sábado.
Então aquelas pessoas não puderam utilizar outro dia como o feriado para ir na feira, né? Então o feriado foi exatamente no sábado, que já é um dia que o pessoal normalmente usa para ir para o parque, né? Então, mas nos dias em que a gente identificou que haveria um movimento, houve esse movimento e foi comparado assim em relação ao ano passado. Exatamente dizer assim se foi uma queda mais sutil assim, que não foi tão sentida pelo pessoal que estava orientando o trânsito lá também. Tá certo, Peringer. Obrigado então por essas informações. Próximos dias também, mais feriado acontece agora também no sábado, né? No dia 2, é o próximo feriado, 2 de novembro, é num sábado também, né? Agora no segundo semestre os feriados em geral estão se concentrando mais no final de semana, né? Mas mesmo assim a Polícia Rodoviária Federal faz esquemas diferenciados de fiscalização, né, para garantir a fluidez e a segurança de todos, que todos possam ir e voltar em segurança, né? Tanto agora acabou a Expo, né? Na verdade o trabalho da polícia continua, né? Ele é dioturno, né? 7 dias por semana, todos os meses, então já vamos projetando os próximos feriados e continuando o nosso trabalho também. Ok, obrigado, André Peringer, um abraço, boa tarde para você, um bom trabalho para a Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Zalmir, pelo espaço, a gente agradece aí a disponibilidade e uma boa tarde para todos.